Meu pai dizia que aquilo não era coisa de mulher. Mas eu fazia com vontade. Precisava sustentar minha família. A cada estocada, a cada gemido da madeira velha, eu sentia a responsabilidade pesar sobre meus ombros. Era um trabalho duro, suado, que exigia cada fibra do meu ser. Minhas mãos calejadas ardiam, meus músculos gritavam, mas eu não podia parar. Aquele movimento de vai e vem, ritmado, intenso, me levava à exaustão, mas também me dava uma sensação de poder, de controle. Eu dominava aquele pedaço de madeira bruta, moldando-o à minha vontade. E a cada lasca que voava, a cada centímetro que eu conquistava, sentia um calor percorrer meu corpo, uma satisfação profunda que me impulsionava a continuar. Vocês conseguem imaginar a pressão? A necessidade de ser forte, de não fraquejar, de provar que eu era capaz? E não era só a madeira. Tinha o couro também. Ah, o couro. A textura áspera, o cheiro forte, a resistência que ele oferecia aos meus toques. Lidar com ele exigia delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Eu precisava ser precisa, cuidadosa, para não estragar o material. E quando eu finalmente conseguia domá-lo, quando ele cedia à minha vontade, a sensação era indescritível. Era como uma dança sensual, um jogo de sedução entre mim e aquela matéria-prima bruta. Cada corte, cada costura, era um ato de amor e dedicação. E a minha família? Eles dependiam de mim. Meus irmãos pequenos, com seus olhares esperançosos, minha mãe, com suas mãos cansadas, meu pai, com seu orgulho ferido. Eu precisava ser forte por eles. Precisava mostrar que, mesmo sendo mulher, eu era capaz de sustentar a todos. E eu fazia. Dia após dia, noite após noite, eu me entregava àquele trabalho árduo, exaustivo, mas recompensador. Eu me entregava de corpo e alma, sem medo, sem hesitar. Você já sentiu essa necessidade de provar seu valor? De ir além dos seus limites, de superar as expectativas dos outros? Deixa o like se você já sentiu esse fogo dentro de você, essa vontade de lutar, de vencer, de conquistar o seu lugar no mundo. Preciso contar como eu aprendi a lidar com tudo isso, como eu me tornei a mulher que sou hoje. Preciso compartilhar a minha jornada com vocês. Fiquem comigo e descubram o que aconteceu depois. Meu pai dizia que aquilo não era coisa de mulher. Mas eu fazia com vontade. Precisava sustentar minha família. A cada estocada, a cada gemido da madeira, eu sentia uma força que me consumia, mas também me libertava. Era duro, suava, me machucava às vezes, mas eu aguentava firme. E acredite, quanto mais fundo eu ia, melhor ficava o resultado. Às vezes, até perdia a noção do tempo, de tão envolvida que eu ficava. A madeira rangia sob meus toques, quase como um grito de prazer. E eu, com as mãos firmes e o olhar fixo no meu objetivo, continuava, sentindo o calor subir pelo meu corpo, a respiração ofegante, o coração batendo forte. Era uma sensação inebriante, uma mistura de dor e prazer que me deixava completamente entregue. Vocês conseguem imaginar a intensidade daquilo? A entrega total, a busca incessante pela perfeição? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Deixem o like se vocês também já sentiram essa paixão consumidora, essa necessidade de ir até o limite. De se entregar por inteiro a algo que te move, que te desafia, que te transforma. Preciso contar o que aconteceu depois. Como eu consegui superar as expectativas do meu pai. Como eu me tornei a mulher que sou hoje. Fiquem comigo e descubram o resto dessa história. Lá na nossa pequena chácara, no meio do nada, a vida era simples, mas cheia de desafios. A casa era de madeira, construída pelo meu avô, com as próprias mãos. As paredes contavam histórias, marcadas pelo tempo, pelo sol, pela chuva. Minha avó sempre dizia: a vida é como uma árvore, precisa de raízes fortes para resistir às tempestades. E eu, criada naquele ambiente rústico, aprendi desde cedo a ser forte, a me virar sozinha, a enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Eu era a mais velha de 5 irmãos, e com a saúde frágil do meu pai, a responsabilidade de ajudar a sustentar a família caiu sobre os meus ombros. Eu era jovem, mas tinha uma força interior que me impulsionava, uma determinação que me fazia seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Vocês já sentiram essa necessidade de ir até o limite, de se entregar por inteiro a algo, mesmo que doa? De se entregar de corpo e alma, sem medo, sem hesitar? De sentir o suor escorrer pelo seu rosto, a respiração ficar ofegante, o coração bater forte no peito? De sentir cada músculo do seu corpo gritar, implorar por descanso, mas você continuar, impulsionada por uma força interior que você nem sabia que existia?
Deixa o like se você já se viu em uma situação difícil, se já teve que fazer o que fosse preciso para sobreviver, para proteger aqueles que você ama. Preciso contar como eu me sentia naqueles momentos, com as mãos calejadas, o corpo dolorido, mas o espírito inquebrável. Vocês precisam entender o peso daquela responsabilidade, a pressão de ser a única esperança da minha família. Imaginem a cena: o sol escaldante no céu, o cheiro de terra úmida, o canto dos pássaros, ao longe. E eu, ali, no meio daquela imensidão, lutando contra a exaustão, contra a dor, contra o desânimo. A cada movimento, eu sentia uma mistura de prazer e sofrimento, uma sensação estranhamente libertadora. Era como se eu estivesse me conectando com algo maior que eu mesma, com a força da natureza, com a energia vital que pulsa em todos os seres vivos. Eu me sentia viva, forte, invencível. E a cada desafio superado, a cada obstáculo vencido, a minha confiança crescia, a minha determinação se fortalecia. Eu estava aprendendo a lidar com a vida, a me tornar a mulher que eu precisava ser. E vocês, já sentiram essa força dentro de vocês? Essa vontade de lutar, de vencer, de superar qualquer obstáculo? Deixem nos comentários as suas experiências, compartilhem as suas histórias de superação. Juntos, podemos nos inspirar, nos motivar e mostrar para o mundo que somos capazes de qualquer coisa. Naquela casinha simples, no meio do nada, com o cheiro de terra molhada e o canto dos passarinhos, eu lutava minha batalha diária. O assoalho de madeira, gasto pelo tempo, rangia sob meus pés a cada passo. As paredes, revestidas com tábuas irregulares, guardavam o calor do dia e o frio da noite. A janela da cozinha, pequena e sem vidro, emoldurava um pedaço do mundo lá fora. O verde infinito dos campos de milho, o céu azul salpicado de nuvens brancas, o horizonte distante onde o sol nascia e se punha todos os dias. Aquele lugar, tão simples e rústico, era o meu refúgio, o meu lar. Ali, eu me sentia em paz, conectada com a natureza, com a terra que me alimentava. Era ali que eu encontrava forças para enfrentar os desafios da vida, para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Meu pai, homem bruto, criado na roça, sempre dizia que lugar de mulher era cuidando da casa, dos filhos. Ele não entendia a minha necessidade de ir além, de buscar algo mais, de lutar por um futuro melhor para a nossa família. Deixa de ser teimosa, menina. Isso não é coisa de mulher. Ele resmungava com a voz rouca e o olhar severo. Mas eu não me deixava abater. Eu sabia que tinha um propósito, uma missão a cumprir. Eu precisava ser forte. Não só por mim, mas por todos aqueles que dependiam de mim. Aquele pedaço de terra era tudo o que tínhamos. Era dali que tirávamos o nosso sustento, a nossa sobrevivência, e eu estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger aquele pedaço de terra, para garantir o futuro da minha família. A madeira finalmente cedia. Com um último suspiro, a estaca entrava firme no solo. Mais uma cerca construída. Mais um pedaço de terra protegido do gado. Era cansativo, era bruto, mas era o meu trabalho. Eu construía cercas. Cercas fortes, que protegiam nosso sustento, nossa vida. E enquanto eu martelava, sentia uma profunda satisfação. Aquele trabalho duro, que meu pai considerava coisa de homem, me dava um senso de propósito, de realização. Eu era capaz de prover, de proteger, de construir. E não era só a cerca. O couro que eu usava para remendar as celas e os arreios também me trazia uma sensação de orgulho. Transformar aquele material áspero em algo útil, resistente, era como domar uma fera selvagem. Cada corte, cada costura, era uma vitória. E era assim, com as mãos calejadas e o corpo dolorido, que eu encontrava a minha força, a minha identidade. Eu era a mulher que construía cercas, que domava o couro, que sustentava a família. E naquele momento, sob o sol escaldante, eu me sentia mais mulher do que nunca. Aprendi que a força não está no gênero, mas na vontade de lutar. Meu pai, com seu jeito rude, me ensinou a ser resiliente. E mesmo que ele não aprovasse meu trabalho, eu sabia que, no fundo, ele tinha orgulho da minha garra. Construir cercas, domar o couro, cuidar da terra, tudo isso me moldou, me fortaleceu. Me fez entender que o trabalho duro, a dedicação, a perseverança, são valores que transcendem qualquer preconceito, qualquer limitação, e que a verdadeira força está em nunca desistir, em sempre buscar o melhor para si e para aqueles que amamos. A verdadeira força está em vencer as expectativas, em desafiar os limites impostos. E você, qual desafio já superou na sua vida? Conta aqui nos comentários.
Se inscreve no canal para mais histórias de superação. Lembre-se, o que não te desafia, não te transforma. Meu pai achava que eu não conseguiria, que era preciso força bruta, coisa de homem. Ele me via ali, com minhas mãos pequenas e delicadas, tentando domar aqueles pedaços de madeira áspera, e balançava a cabeça em descrença. "Deixa isso pra lá, filha", ele dizia. "Isso é serviço pesado, não é pra você." Mas eu tinha um jeito especial, uma sensibilidade que ele não entendia. Eu não usava a força bruta, eu usava a precisão, a delicadeza, a paciência. Eu sentia a madeira, entendia suas curvas, seus nós, suas imperfeições. Com as ferramentas certas e a técnica apurada, eu conseguia transformar aqueles pedaços brutos em verdadeiras obras de arte. Meu pai ficava impressionado com os detalhes, com a finesse do meu trabalho. Ele nunca imaginaria que eu, a sua filha, que ele achava frágil e delicada, fosse capaz de criar peças tão incríveis, tão cheias de vida. Eu entalhava figuras de animais, flores, rostos humanos, paisagens. Cada peça era única, carregada de emoção, de significado. E a cada nova criação, eu me sentia mais forte, mais confiante, mais realizada. Eu provava para mim mesma e para o meu pai que a força não está nos músculos, mas na determinação, na paixão, na habilidade. E que as mulheres, com sua sensibilidade e sua delicadeza, são capazes de realizar coisas extraordinárias. Meu pai dizia que era perda de tempo, que eu nunca conseguiria domar aquela fera. Mas eu era teimosa, e a cada dia me aproximava mais, aprendendo seus segredos, entendendo seu ritmo. Aquele animal, com seus olhos selvagens e sua crina indomável, representava tudo o que eu queria ser: livre, forte, independente. Eu passava horas observando seus movimentos, a maneira como ele se portava, a forma como reagia aos meus toques. Era um jogo de paciência, de sedução, de conquista. Eu lhe oferecia cenouras, falava com ele em voz baixa, acariciava seu pelo com cuidado. A cada pequeno avanço, eu sentia uma descarga de adrenalina, uma emoção que me inundava por completo. Era como se eu estivesse domando não apenas um animal, mas também os meus próprios medos, as minhas próprias inseguranças. Eu me lembrava das palavras do meu pai, do seu olhar de desaprovação, e isso me dava ainda mais força para continuar. Eu queria provar para ele, e para mim mesma, que eu era capaz de qualquer coisa. Que eu podia ser forte, determinada, e ao mesmo tempo sensível, delicada. A cada dia que passava, a conexão entre nós se fortalecia. Eu sentia que ele começava a confiar em mim, a me aceitar como parte do seu mundo. E quando finalmente consegui montar nele, a sensação foi indescritível. Era como se eu estivesse voando, livre de todas as amarras, de todos os preconceitos. O vento batia no meu rosto, a crina do cavalo dançava ao sabor do vento, e eu me sentia invencível. Eu havia domado a fera, mas acima de tudo, eu havia domado a mim mesma. Eu havia descoberto a minha força, a minha coragem, a minha capacidade de superar qualquer obstáculo. E naquele momento, eu soube que nada poderia me parar. Eu era dona do meu destino, e estava pronta para galopar em direção aos meus sonhos. E a fera, que meu pai dizia ser impossível de domar, era a égua selvagem que se tornou minha melhor amiga e companheira de trabalho, me ajudando a arar a terra e a garantir o sustento da minha família. Meu pai dizia que aquilo era coisa de criança, que eu precisava fazer algo de útil. Mas eu via o mundo de um jeito diferente. Com minhas mãos, eu transformava o barro em sonhos, em histórias, em vida. Ele não entendia a minha paixão, a minha necessidade de criar, de moldar, de dar forma àquilo que eu sentia dentro de mim. Para ele, aqueles pedaços de barro não passavam de sujeira, de algo sem valor. "Para que perder tempo com isso?" ele perguntava incrédulo. "Vá fazer algo que preste, menina." Mas eu não me importava com o que ele dizia. Para mim, aquele barro era mágico. Era a minha forma de expressão, a minha maneira de me conectar com o mundo, de dar vazão à minha criatividade. Eu sentia o barro entre os meus dedos, a sua textura úmida e fria, e era como se eu estivesse tocando a própria essência da vida. Com as mãos, eu amassava, modelava, esculpia, dando forma aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aos meus sonhos. A cada peça que eu criava, era como se um pedaço de mim se materializasse, ganhasse vida. Eram vasos, tigelas, estatuetas, peças únicas, cheias de personalidade, cheias de alma. Eu me dedicava a cada detalhe,
a cada curva, a cada textura, com um cuidado, com uma paixão que meu pai jamais compreendeu. Ele via apenas o barro, a sujeira, o trabalho inútil. Mas eu via a arte, a beleza, a poesia que se escondia por trás daquela matéria-prima tão simples, tão humilde. E foi assim, com as mãos sujas de barro e o coração cheio de sonhos, que eu encontrei o meu caminho, a minha vocação. Eu me tornei ceramista. E com o tempo, meu pai começou a perceber a beleza daquilo que eu fazia. Ele viu as minhas peças expostas em feiras de artesanato, viu pessoas se encantando com o meu trabalho, viu o orgulho nos meus olhos. E aos poucos, o seu olhar de desaprovação se transformou em admiração, em respeito. Ele finalmente entendeu que a minha brincadeira de criança era, na verdade, uma forma de arte, uma forma de expressão, uma forma de vida. E hoje, ele é um dos meus maiores incentivadores, um dos meus maiores fãs. E eu, com as mãos calejadas e o coração transbordando de gratidão, continuo a transformar o barro em sonhos, em histórias, em vida. E a cada nova peça que eu crio, eu lembro das palavras do meu pai e sorrio. Porque eu sei que, no fundo, ele sempre acreditou em mim. Eu me orgulho das minhas mãos calejadas, das minhas costas doloridas, do suor que derramava do meu rosto enquanto eu trabalhava. Porque cada gota de suor, cada dor, cada calo, era uma prova da minha força, da minha determinação. Eu não tinha medo de trabalho duro. Eu não tinha medo de me sujar. Eu não tinha medo de desafiar as expectativas. E foi assim, com as próprias mãos, que eu construí o meu futuro, que eu garanti o sustento da minha família, que eu conquistei o meu lugar no mundo. Aprendi que a verdadeira força não está nos músculos, mas na vontade de lutar, na perseverança, na coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E que a maior recompensa não é o dinheiro, a fama ou o reconhecimento, mas a satisfação de saber que você fez o seu melhor, que você deu tudo de si, que você superou os seus próprios limites. Meu pai, com seu jeito rude e suas palavras duras, me ensinou sem querer a ser forte, a ser independente, a ser dona do meu próprio destino. E hoje, olhando para trás, eu agradeço por todos os desafios, por todas as dificuldades, porque foram eles que me moldaram, que me transformaram na mulher que eu sou hoje. Uma mulher forte, guerreira, capaz de construir o seu próprio caminho, de alcançar os seus próprios sonhos. E você? Qual é a sua história? Quais são os desafios que você já superou? Compartilhe a sua experiência nos comentários, vamos nos inspirar, nos motivar e mostrar para o mundo que somos capazes de qualquer coisa. Se inscreva no canal para mais histórias de superação, para mais exemplos de força, de coragem, de determinação. Lembre-se, a verdadeira força está dentro de você. Descubra-a, desenvolva-a e use-a para construir a vida que você sempre sonhou. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca deixe que ninguém te diga que você não é capaz. Acredite em si mesmo, lute pelos seus objetivos e você verá que é capaz de realizar coisas extraordinárias. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como uma árvore. Precisa de raízes fortes para resistir às tempestades. E eu, com as minhas raízes fincadas na terra, com a minha força interior, estou pronta para enfrentar qualquer tempestade, para seguir em frente, sempre em busca da felicidade, da realização, da paz.